Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos! Este é o canal Dicas de História e Curiosidades de Sociologia. Meu nome é Gentil e eu vou estar aqui para falar um pouquinho sobre três pontos principais. Primeiro, o trabalho do professor de História. Segundo, a história no livro didático. E terceiro, o que se trata, né, o conteúdo de história? O que se estuda em história, né? Então, vamos lá, né? E antes de continuar, eu só queria dizer que aqui no canal a gente vai fazer uma resenha de livro uma vez no mês. As aulas serão fixas nas quartas e nas sextas, então serão aulas, videoaulas no canal na quarta-feira e na sexta-feira. Então vamos lá, né? Do que se trata o trabalho do professor de história? Então vamos lá. O professor de história, gente, ele trabalha a história, mas a história ela muda e ela muda com o tempo. Então, tem uma ideia muito bacana, que é uma ideia do pêndulo, né? A ideia do pêndulo é o seguinte: a história, ela trabalha no tempo presente, né? O historiador do tempo presente. Mas tem um pêndulo, então tem o passado, o presente e o futuro. E eu costumo dizer que é o seguinte: a história está sempre dialogando com o passado, mas é a partir do ponto de vista do presente. Então você estuda a história do passado com o olhar do presente e com projeção para o futuro. Então é sempre assim um pêndulo, certo? Você se debruça um olhar no passado para você entender melhor a sociedade, né? A história do homem, a história da sociedade, do ser humano ao longo do tempo, né? É importante dizer isso, que é ao longo do tempo. Então, esse é o trabalho do historiador, é entender o homem na história ao longo do tempo, dentro do passado, fazendo uma projeção do futuro, mas sempre tendo um olhar no presente. Isso é fundamental. O segundo ponto, do que se trata a história no livro didático? Então, no livro didático é importante, porque o livro didático é o que vai ter o conteúdo de história para os alunos, né, no ensino fundamental, no ensino médio. E é importante a gente estar estudando, tá aprimorando, né, tá fazendo as coisas. Mas a gente tem que pensar o seguinte: graças a Deus, com o tempo, o livro didático ele vem modificando, ele vem mudando, né? Muita coisa vem mudando. Antigamente, bem antigamente, na história do livro didático, quando se estuda a história, era uma história mais factual dos grandes fatos, dos grandes feitos. Então, por exemplo, era a história só das pessoas, entre aspas, mais importantes da história. Por exemplo, um rei, uma rainha, um fato grandioso que marcou muita gente e tal, mas não mostrava tanto, vamos dizer assim. Hoje você tem uma linha na história chamada, é uma história vista com outros olhos, né? Então, vamos supor, eram só os grandes feitos, né? Se a gente for pegar ao longo da história, é sempre a história dos vencedores e dos vencidos. Mas, isso grosso modo. A gente tem que entender que a história, ela é uma gama de coisas. Então, é importante a gente dizer o seguinte, que no livro didático, antigamente, era só os grandes feitos, as grandes coisas. Hoje, graças a Deus, está mudando. Por exemplo, na minha época de escola, eu não estudei, quando eu estava no ensino fundamental, a história da Ásia, a história da África, né? Eu estudava mais a história da Europa, eu estudava a história do Brasil. Hoje, nos livros didáticos, você já tem a história da África, já tem a história da Ásia. Então, é muito importante essa mudança, né? E também tem um ramo dentro da história, né? Que é uma história vista com um olhar das outras pessoas. Tem um livro muito interessante de Carlos Ginzburg, e ele escreveu Queijo e os Vermes, que era a história de um moleiro do século XVIII. Então é chamada, vamos dizer assim, grosso modo, história vista de baixo. O que quer dizer com essa história vista de baixo? Que não é, igual eu falei, a história só dos grandes feitos, é a história das pequenas personagens, né? Então, por exemplo, se antes a pessoa estudava só aquelas grandes feitos, né? Aí esse moleiro do século XVIII é um estudo mais local, mais regional. Então, isso também é muito importante, né? Então, é isso que eu queria dizer.
E não percam o canal, vão ter aulas aí a partir de quarta e sexta, toda quarta e sexta vão ter aulas. E muito obrigado, estamos aí. Valeu, até a próxima.